Você já bocejou hoje? Provavelmente sim. E tem uma chance muito grande de que, enquanto você ouve isso, você vai bocejar agora. Não é coincidência, não é sugestão, é o seu cérebro executando um dos reflexos mais antigos que existem no ser humano e que a ciência levou décadas para começar a entender de verdade. Porque o bocejo contagioso não tem nada a ver com sono, não tem nada a ver com cansaço, tem a ver com uma parte do seu cérebro que foi construída para te conectar com outras pessoas e que você não controla. Primeiro, por que bocejamos? Durante muito tempo, a teoria mais aceita era simples. O corpo boceja para aumentar o oxigênio no sangue. Quando você está cansado, a respiração fica mais superficial e o bocejo seria uma forma do corpo compensar isso, puxando mais ar de uma vez. Essa teoria parece fazer sentido. O problema é que ela está errada. Pesquisas mais recentes mostraram que bocejar não aumenta de forma significativa o oxigênio no sangue. Pessoas em ambientes com oxigênio extra bocejam na mesma frequência que em ambientes normais. A hipótese do oxigênio não se sustenta. A teoria mais aceita hoje é outra e é mais interessante. O bocejo resfria o cérebro. Quando a temperatura cerebral sobe, seja por fadiga, por estresse ou por excesso de atividade mental, o bocejo funciona como um mecanismo de resfriamento. Você abre a boca, puxa ar frio e esse ar entra em contato com os vasos sanguíneos próximos ao cérebro, reduzindo a temperatura em frações de grau, o suficiente para melhorar o estado de alerta e a eficiência do processamento. Por isso você boceja quando está com sono, mas também quando está entediado, estressado ou com muito calor. O cérebro está pedindo resfriamento e o bocejo entrega. Mas isso ainda não explica o fenômeno mais curioso de todos. Por que ver outra pessoa bocejando faz você bocejar? Você não estava com sono? Você não estava entediado? Alguém abriu a boca do seu lado e de repente você sentiu aquela vontade incontrolável subindo pelo rosto. Você tentou segurar, não conseguiu? A resposta está nos neurônios espelho. Os neurônios espelho são células cerebrais descobertas por acaso em 1996 pelo neurobiólogo italiano Giacomo Rizzolatti. Ele estava estudando o cérebro de um macaco quando percebeu algo inesperado. Os neurônios que disparavam quando o macaco realizava uma ação também disparavam quando ele apenas observava outro animal realizando a mesma ação. O cérebro não diferenciava entre fazer e ver fazer. Para os neurônios espelho, os dois eram quase a mesma coisa. Em humanos, esse sistema é ainda mais desenvolvido. Quando você observa alguém bocejando, os neurônios espelho no seu cérebro ativam uma simulação interna daquele bocejo. Seu cérebro começa a preparar os músculos faciais, a mandíbula começa a relaxar, a respiração se ajusta e antes que você perceba, o bocejo já começou. Você não decidiu bocejar. Seu cérebro decidiu por você. Mas aqui vem a parte mais surpreendente. O bocejo contagioso não afeta todo mundo da mesma forma e a diferença entre quem boceja mais e quem boceja menos revela algo profundo sobre como o cérebro humano funciona. Pessoas com maior capacidade de empatia bocejam com mais facilidade ao ver outras pessoas bocejando. Não é coincidência, é causalidade direta. Os mesmos circuitos neurais responsáveis por sentir o que o outro está sentindo são os circuitos que disparam o bocejo contagioso. Estudos mostram que pessoas com condições que afetam a empatia, como alguns transtornos do espectro autista, apresentam taxas significativamente menores de bocejo contagioso. O reflexo está reduzido exatamente porque os circuitos de empatia funcionam de forma diferente. E tem mais. O bocejo contagioso é mais forte entre pessoas com vínculos afetivos próximos. Você boceja mais facilmente ao ver um familiar ou um amigo bocejar do que ao ver um desconhecido. O cérebro reconhece o vínculo e amplifica a resposta. Um estudo da Universidade de Pisa em 2011 mediu isso de forma precisa. Quanto mais próxima a relação afetiva, mais rápido e mais intenso era o bocejo contagioso. Entre estranhos, o reflexo ainda acontecia, mas levava mais tempo e era menos intenso. Seu bocejo diz quem você se importa. Mas por que o cérebro desenvolveu isso? Por que seria vantajoso, do ponto de vista evolutivo, copiar o bocejo de outra pessoa? A hipótese mais aceita é comunicativa. O bocejo funciona como um sinal não verbal dentro de um grupo. Quando um membro do grupo boceja, está comunicando inconscientemente um estado, cansaço, sonolência, necessidade de descanso, e o bocejo contagioso sincroniza o estado do grupo inteiro. Pensa numa tribo pré-histórica. Se um membro começa a bocejar, sinaliza que está perdendo o estado de alerta. Os outros membros do grupo captam esse sinal, e o sistema nervoso de todos começa a se preparar para o mesmo estado.
treinamento. Descanso coletivo, redução de vigilância coordenada, todo o grupo sincronizando o ritmo biológico ao mesmo tempo. Em grupos onde os membros dormiam e acordavam juntos, essa sincronização era uma vantagem real. Todo o grupo descansava ao mesmo tempo, todo o grupo ficava alerta ao mesmo tempo, a coordenação aumentava a sobrevivência. O bocejo contagioso não é uma falha, é uma ferramenta de comunicação que tem milhares de anos de história evolutiva, e o dado mais impressionante de tudo isso, você não precisa ver ninguém bocejando, você não precisa ouvir ninguém bocejando. Só de ler a palavra bocejo, só de pensar no assunto, os neurônios espelho já começam a ativar a simulação interna. O processo começa antes mesmo do estímulo visual. Se você bocejou em algum momento durante esse vídeo, agora você sabe exatamente o que aconteceu. Os seus neurônios espelho estavam trabalhando, o seu sistema de empatia estava funcionando, o seu cérebro estava se conectando sem te pedir permissão. Me conta nos comentários, você bocejou? Quantas vezes? Eu quero saber se você conseguiu chegar até aqui sem bocejar nenhuma vez. E se você quer continuar descobrindo por que o seu corpo faz coisas que você nunca imaginou, se inscreve no Nervo, tem muito mais vindo por aí.